colegas advogados de todo o Brasil, aqui quem fala é Carlos André Pereira Nunes, eu sou professor da Escola Superior da Advocacia, no estado de Goiás, da mesma sorte professor da Escola Superior da Magistratura, no mesmo estado, e sócio fundador do Instituto Carlos André, Centro de Excelência em Língua Portuguesa e Redação Jurídica, que também fica no estado de Goiás. Hoje nós estamos aqui na Escola Nacional da Advocacia, em razão de uma pergunta que fora feita por um colega que é, inclusive, advogado em Tocantins, uma cidade chamada Tocantinópolis, que fez uma pergunta a nós a respeito da utilização dos porquês. Como é que nós usamos os porquês em língua portuguesa? Principalmente, ele diz que confunde o porquê, por mais que se chama de porquê separado, e o porquê, que é o porquê junto, quando esse porquê tem acento. Bem, nós vamos discutir sobre tal assunto, mas eu peço ao caro colega advogado, antes, que possa refletir sobre essa nomenclatura. Não é razoável, nós sempre colocamos isso nas escolas em que ministramos aula, inclusive no nosso próprio Instituto de Língua Portuguesa, que o nome porquê separado e porquê junto não são bons nomes. Existe uma razão sintática e morfológica para a utilização dos porquês. E eu gostaria da oportunidade de conversar com o colega advogado agora sobre isto. Pois bem, vejamos. Caro colega, quando nós falamos a respeito dos porquês, nós iremos inicialmente dizer o seguinte: a palavra porquê, palavra, não chame de porquê junto. A palavra porquê, ela pode ser um substantivo ou a palavra porquê pode ser uma conjunção. Ou melhor, primeiro ela pode ser uma conjunção e depois ela pode ser um substantivo, e explico inclusive porquê ou o porquê dessa razão, né, de eu ter falado primeiro conjunção e depois substantivo. O Aurélio diz que ela é uma conjunção e dá aqui um exemplo, belíssimo exemplo. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Isso é Cecília Meirelles, um poema belíssimo de Cecília Meirelles. Quando ela diz eu canto porque o instante existe, eu canto é a consequência, é um fato em si. Porque o instante existe é a causa. Portanto, consequência, eu canto. Qual a causa? Porque o instante existe. Foi preso, consequência, porque cometeu um crime, a causa. Há inclusive o chamado nexo causal, né, muito usado em direito penal. O porquê, esse mesmíssimo porquê, pode dar relação de explicação. Saia, porque estamos em audiência. Quando se diz saia, porque estamos em audiência, observe que a palavra saia não é uma consequência, é uma solicitação. Por que estamos em audiência é uma explicação do porquê que alguém deva sair. Dessa maneira, quando usamos a palavra porquê, quando o colega advogado usa a palavra porquê, numa oração, seja ela explicativa, seja ela causal, nós temos a palavra porquê, que é uma conjunção. Evite macetes, essas estruturas que podem comprometer. Estude período composto e ficará muito mais fácil. Ou estude período composto porque ficará muito mais fácil. Acabei de usar o porquê como explicação. Mas diz o Aurélio que a própria palavra porquê pode vir com acento gráfico. Palavra, repito, cara, colega advogado, não é separado e nem junto. É a palavra porquê que se chama por aí de porquê junto. Repito, não gosto dessa nomenclatura. Essa palavra porquê, substantivo porquê, claro, substantivo, ela tende a ser o núcleo do sintagma e geralmente ela vem com um artigo ou uma outra categoria de adjunto que possa induzir ao fato de que ela seja o núcleo substantivo. Vejamos o exemplo que o Aurélio coloca. Ele coloca o exemplo de Antônio Salgado Júnior, em João Gaspar Simões, perspectiva da literatura portuguesa do século XIX, página 80. Ele diz o seguinte: proclamavam Castilho, príncipe dos poetas e seu mestre, e ninguém dizia o porquê. Note, e ninguém dizia o porquê. Observe que a palavra porquê vem antecedida de um artigo. Qual que é o artigo? O é um adjunto que vem a fazer com que esse porquê seja o núcleo. Então, o porquê de eu ter conseguido a sentença favorável ao meu cliente, não vou dizer. Isso é um segredo do escritório, não vou dizer. Claro, segredo técnico, né? Segredo técnico. Então, o porquê de eu ter conseguido sentença favorável, não vou dizer. A palavra porquê aí nada mais é do que um substantivo. Então, porquê ou é conjunção, porquê é um substantivo. Mas o que se chama de porquê separado é bem diferente, não há nenhuma relação. O que seria esse porquê separado? Primeiramente, nós temos que dizer que esse por é uma preposição. Preposição que vem por algum motivo, principalmente um motivo de regência, né? E o que seria ou um pronome interrogativo ou um pronome relativo.
pronome, repito, relativo ou um pronome interrogativo. Comecemos pelo pronome interrogativo. Como é que seria esse pronome interrogativo? Óbvio que seria a interrogação. Por que você veio? Quando alguém diz por que você veio, note que esse que é um pronome interrogativo. Ele está indicando, no caso específico, uma pergunta, uma frase interrogativa. E o por seria a preposição que indicaria a relação de causa. Note, repito, que quando eu falo por preposição mais que, a relação deles com a gramática é diferente. O que interroga, o por apenas indica a causa. Observe que se fosse para que, ninguém chamaria de para que separado. Para, mas que. De que, ninguém chama de que separado. Então por que dizer por que separado? Eu acho isso muito inconsistente, em que pese respeite, né, mas acho isso inconsistente, acho pouco reflexivo. Então, para que, preposição que indica finalidade, de que, né, pode indicar muitas coisas, entre as quais meio de transporte, de que você veio, por exemplo. Então, repito, por que você veio? O que indica interrogação. Porque você veio, quer saber a razão de ter vindo, mas essa frase é uma frase interrogativa. Pois bem, e o que com acento? Geralmente ele vem ao final da frase. Você veio, ponto. Por quê? Claro que você notou aí que esse que tem que ter acento gráfico, da mesma sorte ele é pronome interrogativo, mas ele tem uma sutileza, né? Na primeira, nós temos aí uma pergunta em que se realmente queira saber, né, a razão de ser e tem-se certa dúvida se veio ou não se veio. No segundo caso, em que o que vem com acento, você vai observar, cara colega advogado, que existe uma pergunta quase que retórica aí, né? Você veio, por quê? Não se faz, sob qualquer hipótese, juízo de valor sobre o fato de ter vindo ou não. Observe que em você veio, ponto, por quê, já se tem certeza do fato de ter vindo. O porquê é apenas a razão. No primeiro caso, não se sabe ao certo se veio ou não se veio. Você matou, ponto, por quê? Ora, eu não estou perguntando se matou ou não, eu já estou perguntando a razão de ser. Então esse que é o segundo, seria um pronome interrogativo, que nós chamamos de enfático. Pronome interrogativo, substantivo enfático, ele vem com o acento, chamado acento diferencial, que é o mesmo acento que possui o porquê lá, que é um substantivo. O por mais que muitos chamam de porquê no meio, né, que pode ser substituído por pelo qual, repito, não gosto dessa nomenclatura, não gosto pessoalmente dessa nomenclatura. Esse porquê que vem ao meio da frase, os motivos por que você veio, não vou dizer, que podem ser substituídos por pelos quais, basta estudar pronome relativo. Quando nós dividimos as orações em as causas por que luto, as causas por que luto são jurídicas, são democráticas, dividamos as orações. A primeira, as causas são democráticas. A segunda, por que luto. Note que esse que retoma causas e representa causas na segunda oração, que é a oração por que luto, que é uma oração adjetiva. Vejamos o sujeito da segunda oração. Eu luto. Lutar não é por algo? Então o verbo lutar, que pede preposição, vem por, essa preposição vem do verbo lutar, lutar por alguma coisa, e este que aí está, seria o pronome relativo que representa as causas. Portanto, as causas por que seriam as causas. Por isso, obviamente, podem ser substituídas por pelas quais. Obviamente, repito, obviamente, então não é lá uma construção muito interessante intelectualmente dizer que o porquê no meio, né, ou ao meio, não, é porque pronome relativo. Por isso, ele pode ser substituído por pelos quais ou pelas quais. E é um assunto por demais interessante. Caros colegas advogados, espero que os senhores tenham gostado dessa exposição a respeito do uso dos porquês. Estaremos sempre dispostos a falar sobre outros assuntos ligados a português jurídico.